Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu comecei a trabalhar no buffet da Andresa e do Elcio, eu estava passando por um momento muito difícil, porque o meu marido estava parado por causa de um problema grave na coluna e em casa as minhas crianças pequenas pediam algumas besteirinhas para comer, sabe? E como não tínhamos um tostão, a gente se sentia angustiado. Olha, o meu marido Tom nunca foi preguiçoso, pelo contrário. Ele sempre foi um homem muito ativo, no entanto, de repente começou a sentir umas dores intensas na coluna, a faltar no emprego para ir ao hospital. E mesmo depois de uma injeção, ele voltava ao trabalho. E o patrão dele, que era o próprio irmão, achou melhor demiti-lo, alegando que a empresa estava enfrentando um período difícil. E apesar disso, o meu marido encontrou outras maneiras de garantir que nada nos faltasse. No entanto, com o passar do tempo, a dor se intensificou ao ponto de tornar qualquer atividade um grande desafio. Olha, ele não conseguia nem dormir, nem se acomodar em nenhuma posição sem sentir desconforto. E a cada 3 dias ele precisava ir ao hospital para receber uma injeção, mas o alívio era passageiro e a dor logo retornava. E como ele era o único provedor da casa, às vezes eu o via chorar, mas ele nunca admitia. Sempre atribuía as lágrimas a uma dor de cabeça, aos olhos lacrimejando sem motivos ou até ao shampoo que lavava os cabelos, os deixava vermelhos. Mas eu conhecia aquele homem bem demais para acreditar naquelas desculpas. E sabe, diante dessa situação, eu aceitei trabalhar nesse buffet. Eu fui contratada para a área de vendas e fiquei responsável por vender as festas para eles. E como estavam iniciando no ramo, me ofereceram um salário fixo e a cada 3 festas vendidas eu receberia uma porcentagem como comissão. E eu achei ótimo, só que esse combinado saiu caro. Talvez por eu não saber dizer não, sabe? Eu tinha apenas uma folga na semana, que era na segunda-feira. Nos outros dias, eu sabia que horas começava, mas nunca que horas eu podia ir embora. Eu chegava em casa exausta e mesmo assim não reclamava, porque precisava daquele emprego. E no início, a minha única responsabilidade era vender as festas. E graças a Deus, eu conseguia conquistar os clientes. No entanto, a comissão nunca era paga. Eles sempre adiavam para as próximas 3 festas. E quando eu cobrava, principalmente a Andresa fazia uma cara feia. Ela resmungava pelos cantos, dizendo que as pessoas só sabiam cobrar e que ninguém fazia nada por consideração. Dizia também que estava cansada de trabalhar com gente interesseira. Olha, na boca daquela mulher, nenhum funcionário prestava. E então, eu simplesmente ignorava tudo o que ela falava e seguia trabalhando, na espera de receber essa comissão. E não satisfeita, a Andresa começou a me dar outras tarefas, alegando que era possível conciliar as vendas com as outras funções. E então eu passei a organizar as mesas, repor os alimentos, ajudar na limpeza e até a resolver imprevistos durante os eventos. E apesar do cansaço, eu me esforçava ao máximo, acreditando que a minha dedicação seria reconhecida e que em breve o meu salário melhoraria. Mas
os meses foram passando e essa promessa nunca se cumpria. E em casa, o meu marido começou a fazer fisioterapia, a frequentar uma casa de oração, e isso foi ajudando muito na recuperação dele. E milagrosamente ele foi curado. Bom, o Tom arrumou um emprego com um salário melhor do que o anterior e pediu para eu sair do buffet, afirmando que eu trabalhava muito e que não tinha mais tempo nem para ele e nem para as crianças, e que onde eu estava eu era explorada, e que a Andresa e o Elcio eram dois folgados, mas eu não quis ouvir o meu marido e expliquei que eu trabalhando também ajudaria na renda e ele não iria ficar tão sufocado com as contas. E mesmo contra a vontade dele, eu continuei. E com o tempo, o buffet ficou praticamente nas minhas mãos. Eu tinha que resolver absolutamente tudo, desde a organização dos eventos até o atendimento aos clientes. Não importava o que acontecesse, era sempre eu quem estava lá para resolver, para dar um jeito. E a Andresa e o Elcio, eles nem apareciam, e quando apareciam, era para ver se tudo estava pronto e funcionando bem. Eles não se envolviam nem nos detalhes do dia a dia, sabe? E eu, sem outra opção, continuei tocando tudo sozinha. Só que essa situação me deixou sem tempo para cuidar de mim mesma. Eu já não conseguia mais ir ao dentista nem ao médico. E as reuniões da escola das crianças era sempre um sacrifício para conseguir acompanhar. E nos finais de semana, quando meu marido queria sair para algum passeio, eu não podia ir e a gente brigava, porque eu tentava explicar para ele que trabalhar em buffet era complicado, que a minha rotina não me permitia esse tipo de liberdade. Mas ele não aceitava e dizia que eu tinha passado da hora de sair dali, que eu merecia algo melhor. E para não perder o meu marido e nem o meu casamento, eu conversei com o Elcio e expliquei como estava difícil conciliar o trabalho com a minha vida pessoal e a falta de tempo para minha família, para cuidar de mim mesma. E foi então que ele concordou com uma possível alteração na minha rotina. E combinamos que em um sábado sim e em outro não, eu teria folga. E essa mudança me ajudou, pelo menos nos sábados alternados, eu ficava em casa com o meu marido e com as crianças. E foi aí que ele parou de implicar. Eu só sei que eu passei uns bons 5 anos trabalhando com eles. E em determinado momento eu decidi pedir um aumento salarial, já que o meu salário era o mesmo do início. E foi então que eu fui conversar com os dois. E para minha surpresa, eles disseram que não tinham condições de aumentar o meu salário. E a Andresa então disse que R$ 200 a mais seria muito complicado para eles e que talvez mais para frente no final do ano poderiam ver se seria possível fazer algo a respeito. E depois pediram para eu sair da sala, pois tinham uma ligação importante com o gerente do banco. Olha, naquele momento, uma raiva enorme tomou conta de mim. E eu não esperei nem terminar o dia e falei ali mesmo que eu estava me demitindo. Não dava para continuar trabalhando ali, sabe? Era muito esforço para tão pouco reconhecimento. E toda aquela carga de trabalho estava me consumindo. E a Andresa riu da minha cara, afirmando que emprego bom como aquele eu nunca mais iria conseguir. Sabe quando você entoja uma pessoa? Pois é,
eu cheguei nesse ponto de entojar a cara da Andresa porque ela era uma mulher insuportável de se conviver. Enfim, o Tom voltou a ficar desempregado e saímos do aluguel e fomos morar no fundo da casa da mãe dele. E nesse período, a Andresa me ligou, ela me disse que não estava conseguindo dar conta de tudo sozinha e que ela e o Elcio tinham se separado. E perguntou se eu aceitava voltar a trabalhar no buffet e me ofereceu R$ 200 a mais do que eu recebia, além de 2% a mais de comissão por cada festa. E mesmo precisando muito, eu recusei. Eu recusei porque eu sabia que essa comissão nunca viria para o meu bolso e que R$ 200 a mais era bem menos do que o salário que eu realmente merecia. E coloquei uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu iria ter o meu próprio negócio e convidei o meu marido para ser o meu sócio. Bom, a minha sogra tinha um salão grande parado na rua de trás e a gente decidiu alugar o espaço e dar uma cara de um lugar assim mais acolhedor, um ambiente organizado e uma estrutura que pudesse realmente funcionar para o que pretendíamos fazer. Claro, foi um trabalho árduo. Tivemos que investir tempo e esforço para deixar tudo nos conformes. Sabe, não era só mudar a aparência do lugar, mas também criar um ambiente onde pudéssemos receber as pessoas e fazer bem o nosso trabalho. Mas a mudança foi o que nos deu um novo fôlego. E aos poucos começamos a ver os resultados do nosso esforço. E do mesmo jeito que eu me dedicava ao buffet da Andresa e do Elcio, eu comecei a me dedicar de corpo e de alma para o nosso próprio buffet. No começo não tínhamos folgas, nem tínhamos horário para entrar e nem para sair. Era uma correria constante, mas estávamos focados, acreditando que se nos esforçássemos o suficiente, as coisas iam melhorar. E com o tempo, as coisas começaram a se ajeitar. O trabalho duro estava começando a dar frutos e conseguimos finalmente contratar algumas pessoas para nos ajudar. E isso fez toda a diferença porque começamos a dividir as tarefas, a organizar melhor o tempo e até estabelecer horários para cada um. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça era que não ia trabalhar com ninguém saturado, cansado e principalmente insatisfeito. Eu sabia que pessoas assim não rendem bons resultados e eu queria criar um ambiente onde todos pudessem se sentir bem e motivados a dar o seu melhor. Para mim era essencial que todo mundo estivesse disposto a trabalhar com alegria, pois só assim as coisas realmente iam funcionar da maneira que eu imaginava. E por isso eu sempre busquei uma rotina onde as pessoas tivessem tempo para descansar e se recuperar, porque para mim um time descansado e motivado fazia toda a diferença. Olha, a minha equipe era tão boa que eu podia viajar com o meu marido que o negócio funcionava, porque eu valorizava cada uma dessas pessoas. E um dia, a Andresa apareceu no meu buffet cheia da razão. Me chamou de falsa, invejosa, disse que eu fui uma traíra que aprendeu tudo com ela e depois, deu um pontapé. E eu fiquei sem palavras porque aquelas acusações todas jogadas de uma vez só me pegaram de surpresa. Eu nunca fui nada do que ela falou e naquele momento eu respirei fundo para não sair do salto. E quando ela falou tudo, mas tudo o que quis, se sentou na cadeira e começou a chorar,
Disse que não tinha dinheiro para nada, que estava sem nada para comer, as contas atrasadas, água e luz cortadas e me pediu um emprego. Olha, eu juro que naquele momento eu não senti nenhuma vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo eu me coloquei na pele dela, porque eu sabia como era difícil estar naquele lugar de vulnerabilidade, com as contas para pagar e sem ter o que comer, porque comida e as contas atrasadas, tudo isso não podiam esperar. E mesmo sem estar completamente pronta para perdoar ou seguir em frente com um coração leve, eu decidi contratá-la. Não por pena, mas porque, de algum modo, a vida me ensinou a entender que todo mundo passa por momentos difíceis. E então ela entrou para o nosso time. Mas Andresa só me deu dor de cabeça, porque todo dia ela arrumava confusão com o pessoal, às vezes até com alguns convidados. E a situação estava insustentável. E eu sabia que não ia durar muito tempo e foi ela mesma quem se demitiu. Disse que quem nasceu para estar em cima não conseguia estar embaixo. E eu concordei. Afinal, não tinha como pedir para alguém assim continuar. Paguei todos os direitos dela direitinho e não vou mentir que foi um alívio quando ela saiu. Aquele peso foi embora e as coisas começaram a fluir novamente. Fiquei com o meu buffet por mais 15 anos, até que finalmente tomei a decisão com o meu marido que era hora de viver para nós. E depois de tanto tempo de dedicação, correria e desafios, resolvemos que merecíamos mais tranquilidade e compramos uma casa na praia, em Peruíbe, e decidimos abandonar a vida agitada de São Paulo. Para nós, aquele lugar era o nosso paraíso, onde finalmente poderíamos desacelerar, respirar e aproveitar as coisas boas da vida. Olha, foi uma mudança radical, mas a melhor decisão que fizemos. A paz de estar ali, ao lado do mar, trouxe um novo significado para as nossas vidas. E olhando para trás, eu vejo que todo aquele esforço valeu a pena, porque conseguimos construir a vida que sempre sonhamos. Os meus filhos Paulo Sérgio e Maria Luísa continuaram em São Paulo por causa dos estudos e dos trabalhos. A mudança para a praia foi algo que fizemos por nós, mas sabíamos que a vida deles ainda estava na cidade, com todos os compromissos e oportunidades que a capital oferece. E embora a saudade fosse grande, entendíamos que era importante para eles seguir com os projetos pessoais e nós, como pais, sempre apoiamos as suas escolhas. Bom, ainda assim, sempre que podem, eles vêm nos visitar.